Poliedros são figuras no espaço, e essas figuras são basicamente formadas por faces, arestas e vértices. Faces, o que são? Polígonos, quaisquer, podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos, e eu posso fazer um poliedro juntando só triângulos, ou só quadriláteros, ou só pentágonos, ou qualquer mistura. Triângulos com quadriláteros, triângulos com pentágonos, triângulos, quadriláteros e pentágonos. Bom, posso fazer juntando polígonos quaisquer. O que vai ser uma aresta de um poliedro? A aresta é sempre um lado comum a duas faces, portanto, vai ser um lado comum a dois polígonos. Deixa eu fazer um destaque aqui nessa figura, só para a gente ter uma ideia, e isso vai servir para a gente ver uma coisa mais para frente num cálculo. Por exemplo, isso aqui, ó, eu vou usar aqui, está apontado, aqui está dizendo que isso é uma aresta. Essa aresta é lado dessa face e dessa ao mesmo tempo. Então eu posso entender que uma aresta de um poliedro é a junção de dois lados de dois polígonos. Dois lados tiveram que se unir para dar origem a uma aresta. Lembra dessa ideia de que dois lados viram uma aresta? Guarda isso porque vai ser bastante importante para a gente daqui a pouquinho. Eu vou falar a respeito dessa ideia. Sempre uma aresta precisa juntar dois lados de dois polígonos que estariam inicialmente separados. Aqui eu tenho um pentágono, aqui eu também estou tendo um outro pentágono. Esses dois pentágonos, cada um tinha um lado, quando você juntou, deu uma aresta. O mesmo aconteceria aqui, por exemplo. Isso é uma aresta do poliedro, que era lado desse pentágono e também lado desse pentágono. Dois lados dando uma aresta, e assim sucessivamente. E depois, um vértice de um poliedro, na verdade, é um ponto onde concorrem, onde chegam três ou mais arestas. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou colocar em roxo. Isso aqui, por exemplo, é um vértice. O que eu sei ali? Que chega uma, duas, três arestas chegam ali. Sempre um vértice de um poliedro tem que ter três ou mais arestas chegando. Uma outra coisa que você pode visualizar é que o vértice de um poliedro, na verdade, é a junção de pelo menos três vértices de polígonos distintos. Aqui eu tenho um polígono, esse é um outro polígono e esse é um terceiro polígono. Esses três, cada um tinha um vértice. Os três vértices dos três polígonos se uniram para dar um vértice do poliedro. Essa parte de vértices é menos importante. Aqui eu gostaria muito que você guardasse essa ideia das arestas. Dois lados de dois polígonos se transformam em uma aresta. Dois virando uma aresta. Guarda isso, como eu falei, vai ser importante daqui a pouquinho. E daí a gente teria que pensar em nomes desses poliedros. Os nomes estão associados ao número de faces. O primeiro poliedro que você tem aqui seria uma ideia de uma caixinha, um cubo. O que ele tem? 6 faces. Hexaedro. Edro são faces, hexa, 6. Nesse caso aqui, a gente tem um tetradecaedro. Tetra são 4, deca são 10. 4 mais 10, 14 faces. Nesse caso aqui, nós temos um dodecaedro. Dodecaedro, deca são 10, do são 2. 10 mais 2, 12 faces. Aqui a gente colocou também o número de vértices e o número de arestas que a gente contaria a princípio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, por isso que ali estão 8. 12 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nesse aqui, você tem 16 vértices, teria que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não está aparecendo ali,
7 ali no fundo, 8, também não está aparecendo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tem um lá embaixo no fundo que também não está aparecendo. Opa, 16. Legal. E 28 arestas. Bom, também teria que contar. Eu não vou mais contar isso aqui, a gente vai ficar louco. Vértices e arestas. Aqui é para a gente ter noção da nomenclatura. Eu coloquei uma tabelinha aqui para você ter noção de alguns. 4 tetraedro, 5 faces, pentaedro, 6 faces, hexaedro, 7 heptaedro, 8 octaedro, 12 dodecaedro, 20 icosaedro. Alguns deles vão ser bastante importantes para a gente. Este e este. A gente vai ver já já uma característica associada a esses 5 nomes. E aí a gente pode definir que existem 2 tipos de poliedros, os poliedros que são convexos e os poliedros não convexos. O que determina que um poliedro é convexo ou o que determina que um poliedro não é convexo? A primeira ideia era que você teria que pensar que cada face, na verdade, está num plano. Um plano infinito em todas as direções e sentidos. Lembra que ele não tem espessura, uma espessura infinitesimal, não dá para enxergar, como se fosse uma folha de papel, só que uma folha que se estende em todas as direções e sentidos. O que esse plano sempre faz? Divide o nosso espaço tridimensional em 2 semi-espaços. Se eu pensasse num plano em pé assim, então existiria um semi-espaço que está à direita do plano e outro semi-espaço que está à esquerda do plano. E aí, para a gente determinar se um poliedro é convexo, a gente teria que pensar assim: todo plano que passasse por cada uma das faces, se esse plano garantir que o meu poliedro inteiro está só em um semi-espaço, esse plano não está em nenhuma das faces cortando o poliedro, ele então é convexo. Se em alguma face eu fizer um plano que contém essa face e esse plano de alguma maneira cortar o meu poliedro, ou se esse plano fizer com que parte do poliedro esteja de um lado e parte do outro lado, num semi-espaço e outra parte no outro semi-espaço, não é mais convexo. A gente fala ou o poliedro não é convexo ou ele é côncavo. Tanto faz, falar não convexo ou falar côncavo dá na mesma. A gente, na verdade, quer só se preocupar com os convexos. No entanto, às vezes se fala alguma coisa a respeito dos não convexos e aí você tem que só saber qual a ideia. Eu coloquei 2 figurinhas aqui só para a gente visualizar. Esse poliedro aqui, ele não convexo. Por quê? Ah, Thiago, se eu pegar essa face aqui e pensar num plano, o plano passaria aqui em cima e ia garantir que o poliedro inteiro estava para baixo do plano. Tá, mas você tem que garantir isso para todas as faces. E aí é que vem o problema. Por exemplo, com essa face aqui. Se você pensar num plano que passa por ela, que contém essa face, esse plano vai fazer o quê? Vai cortar aqui, ó. Esse poliedro tem parte que vai estar para cima do plano, tem parte que vai estar para baixo do plano. Isso não pode acontecer para ser convexo. Já nesse aqui, em qualquer face que você faça um plano, por exemplo, nessa face aqui, se fizer um plano nela, todo o meu poliedro está para baixo desse plano. Ah, não, mas e se eu pegasse essa face aqui? Faz um plano que contém ela. Todo o seu poliedro vai estar para aquele lado do plano. Então, isso acontecendo com todas as faces, garante que ele é convexo. Se eu fizesse um plano contendo essa face aqui, ó, olha o problema. Você ia fazer um plano aqui que ia cortar parte do seu poliedro ia estar desse lado, parte do poliedro ia estar do outro lado. Isso não pode acontecer para ser convexo. Então, o que a gente normalmente vai trabalhar e as fórmulas que a gente vai aprender são só dos poliedros
convexos. A gente só está preocupado com esse tipo de poliedro. Legal. E aí vem relação de Euler. Essa relação só é válida para poliedro convexo. O que ela diz? Que o número de vértices mais o número de faces é sempre igual ao número de arestas mais 2. Tem que decorar isso daí. Poliedro convexo sempre vale relação de Euler. Guarda no seu coração. O coração tá feio, mas o que importa é que você guarde. Tem que saber isso daí. Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Decore, faça frase, escreva música, faz um poema ou só decora, tanto faz. Você escolhe como você vai fazer. Tem que saber isso aí. E menos importante, mas ainda assim, vez ou outra aparece em alguns exercícios, soma das faces, dos ângulos das faces de um poliedro qualquer, convexo. Se eu quero somar todos os ângulos de todas as faces, tem uma formulinha que é vértices menos 2 vezes 360 graus. Eu costumo falar que isso aqui se assemelha a alguma coisa que você já viu. Quando você fala em soma de ângulos internos dos polígonos convexos, existe uma formulinha que é n menos 2 vezes 180. Então tem alguma coisa a ver. Lá é n menos 2, aqui é v menos 2, vértices menos 2. Só que lá você multiplica por 180 e aqui você multiplica por 360. É bom saber isso aqui. Como eu disse, vai ter exercício que os caras vão querer que você saiba dessa formulinha. E na sequência, a gente tem que falar um pouquinho a respeito de poliedros de Platão. Se a gente vai falar de poliedros de Platão, a gente tem que garantir 3 coisas. 3 características que definem que um poliedro é de Platão. Se alguma delas falha, o poliedro que eu estou observando não é mais um poliedro de Platão. De acordo com Platão, o poliedro tem que ter convexo. Bom, se ele é convexo, vale para ele relação de Euler. A gente acabou de falar que essa relação é para poliedros convexos. Então, se é convexo, vale Euler. Ok. O que mais que um poliedro precisa ter? Além dele ser convexo, o que mais que ele precisa ter? Ele precisa ter faces sempre com o mesmo número de arestas, mesmo número de lados. Como assim? Eu tenho só triângulos encaixados. Maravilha, é um de Platão. Eu tenho só quadriláteros encaixados. Pode ser um de Platão. Ah, não, eu tenho triângulos e pentágonos. Nunca será de Platão. Por que não? Porque as faces têm que ser cada uma delas com o mesmo número de lados. Se eu estou falando de triângulos, são só triângulos. Se eu estiver falando de quadriláteros, são só quadriláteros. Pentágonos, só pentágonos e assim sucessivamente. Você vai ver que não vai ter diferente. Ou é triângulo, ou é quadrilátero, ou é pentágono. Fora isso, você não consegue fazer poliedro de Platão. Então, ok, ele precisa ser convexo, ele precisa ter o mesmo número de lados em cada face, e os vértices têm que ter o mesmo número de arestas. Se num vértice chegam 3 arestas, em todos os vértices tem que chegar 3 arestas. Se um deles tiver 3 e o outro tiver 4, já não é poliedro de Platão, não posso caracterizá-lo assim. Então, para ser poliedro de Platão, tem que ser convexo, portanto vai valer Euler. Tem que ter face sempre com o mesmo número de lados e tem que ter vértice sempre com o mesmo número de arestas concorrentes. Ponto. E aí você vai verificar que só existem 5 poliedros de Platão. E um jeito de decorar é lembrar da palavra Tod. Só que Tod é escrito desse jeito aqui. O que vai ser? Isso é um mnemônico para você tentar lembrar dos 5 poliedros que podem ser chamados poliedros de Platão. São caracterizados dessa forma. São convexos, têm faces todas com o mesmo número de arestas e tem vértices sempre com o mesmo número de arestas concorrentes. Esse TOD são tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Tem que saber. Isso não tem nem o que pensar. Falou poliedro de Platão, tem que lembrar disso.
Existe uma briga entre matemáticos que alguns dizem que poliedro de Platão só satisfaz isso, outros dizem que para ser poliedro de Platão, além de satisfazer isso, tem que ser regulares. O que isso quer dizer? Que as faces seriam todas com lados todos iguais, com ângulos todos iguais. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um tetraedro, não podia ser quaisquer 4 triângulos se encaixando, teriam que ser 4 triângulos equiláteros. É uma briga entre matemáticos. Tem matemáticos que consideram que esses tipos de poliedros em que os lados seriam todos iguais e os ângulos seriam todos iguais são os poliedros regulares de Platão. A gente não vai entrar nessa discussão, mas você já sabe que isso existe. Ok, na sequência eu coloquei uma figurinha para cada um deles, para você tentar associar quem é quem. Um tetraedro, na verdade, é uma pirâmide de base triangular. Um hexaedro é uma caixinha. Ah, Tiago, mas se fosse o hexaedro regular, que é o que você falou lá do poliedro regular de Platão, não poderia ser um retângulo aqui, teria que ser um quadrado. Então, quadrado, 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 seria um cubo. Beleza, esse seria o poliedro regular de Platão, ou de acordo com alguns rigorosos matemáticos, só é poliedro de Platão se for regular, então teria que ser cubo. Como eu falei, não vou ficar discutindo isso, acho que é uma discussão para matemáticos que não tem mais o que fazer. Tem tanto problema de matemática para resolver, os caras ficam discutindo bobagem. Octaedro, o que é um octaedro? É quase um diamante. Um diamante de desenho animado de videogame. Uma turma de alunos falou que isso aqui era The Sims. Sei lá, meu amigo, faz a associação que você quiser. Para mim, são duas pirâmides de base quadrada que se juntaram, deixaram de ter aquela base. Tá vendo um quadrado aqui, ó? Deixaram de ter essa base, porque juntou uma com a outra. As duas pirâmides lá do Louvre, em Paris, são assim, uma para cima, uma para baixo da Terra. Pronto, é um octaedro. São 4 faces triangulares aqui em cima e 4 faces triangulares ali embaixo. 4 mais 4, 8. 8 faces. Dodecaedro e icosaedro eu acho complicadíssimo de tentar até desenhar. E aí eu sempre indico para você olhar figuras na internet. Ou aqui, olha que lindo. Mas eu não sei fazer esses desenhos. Uma coisa que é importante, e aí a gente já vai ver na próxima telinha minha aqui. Tetraedros são triângulos, hexaedros são quadriláteros, octaedros são triângulos de novo, veja, triângulo lá no começo, triângulo aqui no meio, vai ter triângulo lá no final, no icosaedro, 20 faces, 20 faces. Dodecaedro, 12 faces, esse é o diferentão, tem pentágonos. Ah, Thiago, aqui também é diferentão. Tá, mas quadrilátero você está acostumado, pentágono é difícil de ver. Triângulos, 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 quadriláteros, pentágonos. Isso vai nos ajudar aqui. Para fazer uma tabelinha, eu já vi problemas que envolviam identificação de coisas dessa tabela e já tive alunos que acharam que era mais fácil decorar a tabela inteira. Se você quiser e achar mais fácil, seja feliz, fica à vontade, faz do jeito que você achar melhor. Eu acho que depois, dependendo do jeito que você usa e fazendo exercício, você acaba decorando de boa. Não fiz muito, dá para pensar a respeito de algumas coisas. O que eu fiz aqui? O nome do poliedro de Platão, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Tod. Maravilha. Faces, o nome já te diz. Quantas faces tem? Tetra, 4. Hexa, 6. Octa, 8. Dodeca, 2 com 10, 12. Ico, 20. E aqui, esse M representaria o número de lados que cada face terá. O que o tetraedro era? Composto só por triângulos, por isso 3 aqui, que cada face tem 3 lados, são triangulares as faces. Os hexaedros são quadriláteros que você junta, por isso 4. Os octaedros, de novo, eram triângulos. Os dodecaedros eram os diferentões, 5 pentágonos que você estava juntando. E o icosaedro, de novo, triângulos, 3 lados em cada face.
Decora. 3, 4, 3, 5, 3. 3, 4, 3, 5, 3. 3, 4, 3, 5, 3. 3, 4, 3, 5, 3. 3, 4, 3, 5, 3. Ah, não, Thiago, eu prefiro decorar 3, 3, 3, 4, 5. Faz do seu jeito, meu amigo. Mas tem que decorar. Arestas. É agora que eu quero que você lembre daquilo que eu falei lá no começo. Deixa eu colocar em preto aqui. Que eu disse assim: quando você pega dois polígonos, olha para os dois, cada um deles tem um lado, só que dois lados se tornam uma aresta do poliedro. Eu falei disso. Bom, então peraí, vamos fazer uma continha besta aqui. Um tetraedro tem 4 faces. Cada face tem 3 lados, porque são triângulos. Se eu pegasse as 4 faces separadamente, cada uma tendo 3 lados, eu faria 4, 3, dando 12 lados total. Só que o que eu acabei de falar? 2 lados se tornam uma aresta do poliedro. Quer dizer, o número de faces vezes o número de lados que cada face vai ter, dividido por 2, vai dar o número de arestas. Olha que bem louco. 4 sobre 2 dá 2. 2 vezes 3, meia dúzia. Opa! Portanto, que eu posso afirmar que o tetraedro tem 6 arestas. Número de faces vezes o número de lados que cada face vai ter, só que lembra, cada 2 lados de 2 polígonos separadamente, quando se juntam, vira uma aresta. Então a quantidade de lados no total tem que ser dividida por 2 para dar a quantidade de arestas. Sempre eu vou fazer a mesma coisa. 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 6, 4, 24 por 2, 12. Então aqui eu teria 12 arestas. 8 vezes 3, 24 por 2, 12. 12 vezes 5 são 60, dividido por 2 são 30. E 20 vezes 3, 60, divide por 2, 30. E vértices, como é que eu vou chegar? V, F, A e 2. Eu aprendi a decorar essa frasezinha aqui com vamos fazer amor a 2, porque amor só se faz a 2. Tá, serviu para eu decorar. Não sei, eu vejo poliamor hoje em dia, acho que não pode mais ser só a 2, mas tudo bem. Você decora do jeito que você quiser. Como é que eu vou chegar nos vértices? Eu vou isolar o vértice aqui. Vértices igual a arestas mais 2 menos faces. Passei a face que estava somando para lá, subtraindo. Arestas mais 2 menos face. Por quê? Porque se são poliedros de Platão, são convexos. Sendo convexos, vale o teorema de Euler. Vou escrever aqui de novo. Teorema de Euler. Euler nasceu lá na Basileia. Ele era um suíço espetacular. Um dos matemáticos mais brilhantes que já existiram. Bom, se vale isso aqui, vértices vão ser arestas mais 2 menos face. 6, que é aresta, mais 2, 8. 8 menos 4, 4. São as faces. Arestas mais 2, 12 mais 2, 14. 14 menos as faces, deu 8. Arestas, 12 com mais 2 são 14, menos as 8 faces são 6 os vértices. Arestas, 30 mais 2, 32, menos 12 são 20 vértices. E por último, arestas são 30 com mais 2, 32, menos 20 são 12. O que eu disse que alguns alunos
e ex-alunos meus já falaram que decoraram isso aqui. Esse. Além de decorar essas duas colunas. Aqui, é fácil, 6, 12, 12, 30, 30. Repete. 6 dobrou, 12, 12, depois 30, 30. Legal. E aqui é o mesmo que você tem aqui, só trocando a cada 2. Mantém o primeiro, 4, 4, 6, 8 vira 8, 6. 12, 20 vira 20, 12. E tem gente que decora assim e acha mais fácil. Como você vai fazer? Não sei. Vai construir a tabela, vai decorar ou vai achar que isso não vale de nada? Pode ser também. Eu já vi muitos anos vestibulares não cobrarem nada de poliedro, mas também já vi aparecer um exercício que de repente pode fazer diferença para você. Valeu, é isso.